Nós viemos aqui, eu, Padre Nailson, a irmã Giane, para falar com vocês um pouquinho sobre o projeto que vem motivado pelo Regional Sul 2, mas também junto com as dioceses de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para pensarmos um impulso vocacional nas nossas comunidades. Passo a palavra agora à irmã Giane para que ela se apresente também e dê introdução ao projeto. Então, eu sou a irmã Giane, moro em Paraíso do Norte, diocese de Paranavaí, e eu faço parte do SAVE e da equipe também da província do SAVE. O que é o projeto? Então, a comunidade, a gente inicia assim, a comunidade é a casa e a família onde nasce a vocação. Essa frase que o Papa colocou em sua fala, em sua mensagem do ano passado, no dia da oração pelas vocações. E o projeto, então, cada comunidade uma nova vocação. É a ação evangelizadora que estamos todos convidados a abraçar. Então, o que é? Uma ação evangelizadora que se desdobra em 2 eixos. O primeiro eixo, rezar pelas vocações. E o segundo eixo é divulgar nos meios de comunicação, todos eles, os testemunhos vocacionais, que temos muito, mas que depois, de repente não são divulgados. Ação evangelizadora. Já é de conhecimento de vocês, eu acho que algum tempo atrás, que foi construído o rosto de Jesus, o corpo de Jesus, com rostos paranaenses. Então, a igreja unida como um único corpo, colocando em prática uma frase do Evangelho. Pedi ao Senhor da messe que envie operários à sua messe. Nós pretendemos, então, suscitar uma cultura vocacional em todas as igrejas para despertar as mais variadas vocações. Nós sabemos que já há algum tempo, mais com certeza de 5 anos, que nós, do SAVE, vemos trabalhando nos encontros, nas reflexões sobre essa cultura vocacional. Sabemos que já Jesus disse: pedi ao Senhor da messe, a messe é grande, pedi ao Senhor da messe que mande operários. Cada batizado é responsável de ser animador vocacional dentro da sua comunidade. Então, criar um ambiente positivo nas comunidades e no que se refere às vocações. Apoio, sustentação espiritual àqueles que já responderam ao chamado. Então, ajudar muitas vezes aqueles que estão fazendo seu discernimento vocacional, os jovens, mas também aqueles que já responderam, os padres, as irmãs, os casais, os catequistas, a serem continuadores do reino. O Papa Francisco colocou um cartaz em sua porta, lá no Santa Marta, dizendo que nós não devemos nos desanimar, não devemos, na realidade a palavra é murmurar, reclamar, né? Então, dentro da nossa missão, dentro da nossa vocação, não reclamar, murmurar na nossa ação evangelizadora. Por vezes, pensamos que vocação refere-se somente a padre ou religiosas. O intuito dessa ação evangelizadora, que agora a CNBB propõe para todo o sul do país, é para que recordemos em nossas comunidades que vocacionado somos todos nós para o reino. O que importa é como vamos viver esta vocação, a vocação específica a qual escolhemos. Vocacionados somos nós que nascemos, vocação à vida, à santidade, e escolhemos agora a partir de um discernimento, a vocação à vida religiosa, laical ou sacerdotal. Diante disso, irmãos e irmãs, nós somos chamados agora, por meio desta ação evangelizadora que nos é proposta, despertar em nossas comunidades com este impacto do dizer, cada comunidade uma vocação, que ali tenhamos vocacionados. E vocacionado significa que precisamos lembrar disso cotidianamente em nossas reuniões, em nossos movimentos, nas missas e todos os momentos. É fácil dizermos que nós rezamos cotidianamente pelas vocações. O difícil, às vezes, é colocarmos isso para a comunidade evidente. De que modo? A ação vai nos provocar, então, para que tenhamos o objetivo de colocar diante de toda a comunidade essa necessidade de que tomemos consciência de nossa vocação.
É fato que todos nós vivemos nossa vocação, mas não é verdade que nós temos consciência dela e precisamos ter consciência daquilo que fazemos para fazer bem. Papa Francisco, aos integrantes da Pastoral Vocacional da Conferência Episcopal Italiana, disse em 2017: Jesus nos disse que o primeiro método para obter vocações é a oração, e nem todos são convencidos disso. E verdade. Como disse lá no início, a irmã Giane disse bem, há duas frentes de trabalho para esse projeto de ação evangelizadora. Primeiro deles, a oração, a qual nós vamos abordar agora. É necessário que em nossas comunidades retomemos a oração vocacional. Retomemos ela de modo claro e objetivo pelas vocações. E por favor, irmãos e irmãs, quando falamos de vocação, reforço. Não é para ficarmos pedindo padre ou religiosa somente, mas é para pedirmos vocacionados para o reino. Vocacionados significa pessoas decididas pelo trabalho e aí então se colocam à disposição por uma missão específica. É necessário abrirmos a porta, perder tempo com os jovens, ter proximidade deles. Quando falamos de vocação, o público-alvo nosso, prioriamente, deve ser a juventude. Por que eles? Porque os demais já escolheram? Talvez nem todos escolheram ainda, mas a juventude está nesse período próprio de sua vida de discernimento vocacional. Hoje, quando a sociedade os apresenta tantos prazeres libertinosos, nós, igreja, por vezes intimidados, não apresentamos uma proposta de vida. Somos chamados a desafiá-los, e a palavra é desafiá-los de fato. Apresentar uma proposta que seja coerente e convicta, uma proposta de vida que os convença. No radicalismo, que não é absurdo, mas que é proposta de vida pelo reino. Se nós olharmos para a figura dos apóstolos, tenho certeza que eles só aceitaram a missão de seguir a Jesus Cristo porque encontraram um sentido de vida naquilo. Também nós somos chamados hoje a apresentar aos jovens e a nós mesmos o sentido da vida a partir da nossa vocação. Quando o Papa fala de rezar com as portas abertas, no início do ano, quando ele fez o congresso italiano, ele preparou o discurso, mas chegou dizendo que era muito cedo para a juventude, os animadores vocacionais, dormirem, porque o discurso tinha 5 folhas, e que ele ia fazer de improviso. E ele começa com a palavra levanta-te, quando o secretário-geral convida o povo a se levantar para acolhê-lo. Então, a parte dessa palavra, levanta-te, e ele diz que retoma a memória da palavra em que São Pedro estava preso, e o anjo diz, levanta-te. E Pedro, então, é liberto das cadeias, e vai, então, a uma casa onde ele imaginava que a comunidade cristã estava lá, reunida e rezando por ele. Chegando lá, a empregada abre a porta, mas fica tão surpresa que fecha a porta e vai para dentro, com medo de que que era um fantasma, que não era Pedro. A gente encontra essa passagem em Atos dos Apóstolos, né? E o Papa diz assim, que às vezes por medo nós também estamos rezando, mas de portas fechadas. Que muitos jovens às vezes escutam o levanta-te, mas nós, religiosos, sacerdotes, a comunidade que está rezando pelas vocações, está às vezes de portas fechadas. E o Papa então faz um apelo que nós rezemos sim, mas façamos a oração não como papagaios, mas conscientes e com as portas abertas para que a juventude, para que as pessoas que gostariam de participar na comunidade estejam em sintonia conosco. Outro elemento fundamental é o testemunho. Pelas palavras do Papa Francisco dizemos, quero me tornar como ele ou ela. Os testemunhos dos bons sacerdotes e das boas religiosas atraem jovens. É comum vermos nas redes midiáticas quando um padre cai em um erro, quando uma religiosa cai em erro, e a mídia adora isso para poder divulgar. Agora eu vos pergunto, do clero de vocês, das comunidades de vocês veem mais pontos negativos ou positivos? Se são pontos positivos, por que nós não divulgamos? Por que nós não falamos ele? Por que não colocamos nas redes midiáticas? Temos vergonha da igreja que pertencemos? Temos vergonha das vocações que temos em nosso seio? Necessitamos fazer um contratrabalho também. Se há quem divulgue o mal, é necessário que nós
divulgamos e propaguemos o bem. Precisamos também dar bons testemunhos. E bons testemunhos, divulgando eles nas redes midiáticas. Por quê? Porque é um meio social onde hoje a juventude sobretudo está. Precisamos abordar também, estar nesses meios para falar com eles. E aqui fazemos isso recordando um princípio evangélico. Recordemos o apóstolo Paulo, quando vai evangelizar e usa do método da comunidade onde ele está para falar com aqueles. Nós precisamos hoje também interagir com a comunidade. Não deixarmos de dialogar com os jovens porque não conhecemos esses meios. Vamos até ele, aprendamos, para poder com eles dialogar. E daí então surge essa ação evangelizadora. Rezar e dar o testemunho das vocações já presentes em nossas comunidades. Quantas pessoas leigas que fazem a diferença em nossas comunidades. Então vamos divulgar os testemunhos positivos. E a ocasião da ação evangelizadora, então, vem do Sínodo dos Bispos, Vaticano, outubro de 2018, com o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. As comunidades não serão convidadas a rezar o rosário por todas as vocações e desafiadas a despertar um dos seus membros para uma vocação de consagração. Então, lá na sua comunidade, uma vez, trabalhando numa coordenação diocesana do SAV, eu dizia assim, bom, na nossa diocese tem 38 comunidades, 38 paróquias. Se cada padre mandar um vocacionados a cada 2 anos, não precisa se preocupar mais, né? Não precisa ser todos os anos, mas a cada 2 anos. Então, o desafio é nós termos uma vocação em cada comunidade, em cada paróquia. Motivados por este sínodo que acontecerá o ano que vem, em comunhão com a Jornada Mundial da Juventude em 2019, nós estamos também convidando todas as comunidades para que rezem pelas vocações, vejamos lá, de modo conscientes e sem deixar com que o desânimo abata sobre nós, porque é normal que nos desanimemos durante a caminhada, é normal que, quando não vemos os frutos acontecer, nós vamos nos acomodando, mas não é normal que nós permaneçamos dessa forma se queremos ter um futuro melhor. Peçamos ardentemente ao Senhor da Messe para que mande operários. Quando isso iniciará esta campanha de evangelização? A priori, de certo modo, vai começar na Quinta-feira Santa, na instituição do sacerdócio, dia 23 de março do ano que vem. Isto é a proposta. Não impede que nenhum das dioceses aqui presente pense uma dinâmica diferenciada para um outro lançamento e uma outra data que veja melhor. Uma vez que iniciado, nós vamos então passar pelo sínodo, que acontecerá em 2018 em outubro, a JMJ em janeiro de 2019, e depois então tendo seu ápice no ano vocacional em 2019. Quando terminará esta ação? Esta ação não tem término. Aquilo que é necessidade nunca se tem término. Por isso então nós vamos agora impulsionar com grande força essa ação missionária, para que uma vez incutida em nossos corações, uma vez conscientizados da necessidade da oração, ela não tem fim. Mas pedimos, com muita caridade, que tenhamos este impulso missionário, para que possamos levar a todas as nossas comunidades este desejo vocacional, sobretudo neste ano de 2018 e 2019. Como isso acontecerá? Acontecerá, então, em todos os encontros, reuniões da igreja, celebrações, congregações, grupos. Pedimos que comecem ou terminem com uma dezena do rosário, conscientemente pelas vocações. É importante que gravemos esta palavra conscientemente, para que manifestemos. Então, hoje vamos rezar uma dezena do terço. E não precisa ser o terço inteiro, seria muito bom que fosse, mas que seja uma dezena, pelas vocações. Uma vez feito isso, então, somos chamados a unir os nossos meios de comunicação, em especial as redes sociais. A igreja dispõe de capilaridade, mas em geral falta conexão. O que significa isso? Todas as nossas paróquias, acredito que posso ousar dizer isso, têm redes sociais, tem Facebook, tem fanpage, mas todas as nossas paróquias conhecem as outras fanpages das demais paróquias? Estão unidas entre si?
Quem aqui, por exemplo, conhece o canal da CNBB Regional Sul 2 no YouTube? Ergue a mão, por favor. De que estamos aqui, podemos jogar aqui 20% no máximo. É um meio de comunicação vigente, a qual esta proposta já está lá posta em um vídeo para divulgação. Precisamos nos enculturar mais, precisamos nos colocar neste meio, precisamos nos utilizar desses meios. Então, no Paraná nós temos 49, irmã? 46 rádios de comunicação católicas. Como nós estamos interagindo entre elas? Cada uma fazendo uma força-tarefa por conta própria? Precisamos nos unir. A nossa mensagem não vai chegar até Curitiba, e como não precisa, mas precisamos igualar ou uniformizar melhor a nossa mensagem para que a ação seja maior e, sendo maior, comunique melhor. Onde vai acontecer? Possivelmente na maior parte das comunidades do Paraná. São 18 dioceses e 2 eparquias, né, ucranianas, né? Então, contamos que em todo o Paraná vai acontecer. Além do Paraná, então, Santa Catarina e Rio Grande, que já foi feita a apresentação do projeto, a Diocese de Osasco, São Paulo, e Bafatá, em Guiné-Bissau, onde está a missão missionária lá do Paraná, que assumiu também. Então, Rio Grande do Sul, Paraná. E quem que são os responsáveis por essa ação? Como vai acontecer? Então, bispos, padres, religiosos e religiosas, irmãos, diáconos, leigos. A CRB do Paraná já deu total apoio, né? PVSAV, os IBs, e principalmente uma equipe de pessoas peritas em comunicação, empolgadas, que formam, então, um grupo de trabalho na constante produção de material para as redes sociais. Então, envolver seminaristas, aspirantes, a vida consagrada, mosteiros, santuários. Então, na realidade, toda a igreja. Quem irá fazer isso? Nós estamos aqui fazendo o lançamento, pois vocês são o referencial na diocese, são o referencial nas paróquias, são os líderes da comunidade. Então, são vocês os primeiros responsáveis agora, que estamos passando, como comunicado, para que possam nos ajudar neste empenho, neste trabalho de divulgação. Também contamos com as pastorais, movimentos, sobretudo de adolescentes, juventude e catequese. Também com as novas comunidades, Comunidade Católica Shalom, Canção Nova, onde elas existem. Quem também é responsável sobre isso? Aqui no projeto foi nos colocado como responsável, como guardiões da palavra, os ministros extraordinários da comunhão eucarística. O que significa ser esses guardiões? Pensado no projeto, que estes sejam, então, aqueles que acompanhem, que observem, para que esteja acontecendo a oração, sobretudo, da dezena do terço nas comunidades. Por que nos é pensado, então, os ministros extraordinários da comunhão eucarística? Pois são eles, geralmente, que estão em todas as celebrações, para que possam acompanhar e dinamizar isso. Nada impede que em sua diocese, em sua comunidade, paróquia, sejam outros os responsáveis, desde que tenha um responsável, pois conhecemos que cão de muito dono passa fome. Então precisamos que tenha alguém responsável para esta ação. Depois, um segundo momento, os responsáveis também são os catequistas e catequizandos, protagonistas dessa oração. De que modo? Nós incentivamos, e aí eu peço que depois vocês assistam o vídeo no canal do Regional Sul 2 do Paraná, nós incentivamos a confecção de capelinhas vocacionais, para que sejam distribuídas pela catequese, de modo que cada semana uma criança leve para casa essa capelinha vocacional e possa rezar com sua família. Esta ação, muito simples, acaba atingindo muitas pessoas. Na nossa diocese nós temos essa experiência e, por um cálculo por baixo, nós conseguimos atingir mais de 60 mil famílias com esta ação. Então são ações pequenas, mas que têm uma grande expressão e que vai tornando uma consciência vocacional desde as crianças. E por fim, então, o outra frente de trabalho está com os jovens, ajudando a divulgar, então, este trabalho vocacional por meio das redes midiáticas. Nós aqui não podemos fazer isso? Podemos, mas sabemos da facilidade que o jovem tem nesse meio de comunicação. Então, coloquemos eles também para se envolver com este trabalho. E por quê? Para dar um novo impulso vocacional, sobretudo para as congregações religiosas, vocações diocesanas.
dar visibilidade ao trabalho maravilhoso que bispos, padres, religiosos, religiosas, diáconos e famílias realizam. E também incentivar, motivar a cultura vocacional. O que é a cultura vocacional? É que cada cristão, lá no batismo, recebeu a missão de ser discípulo missionário, animador vocacional. Porque a gente sabe que uma catequista feliz, um padre feliz, um ministro feliz, faz com que outras pessoas também queiram abraçar esse trabalho. Por fim, então, só como informe, foi já divulgado, então, a coordenação da CRB do Paraná, este projeto, ao qual deu total apoio, no Regional Sul 2 para todos os coordenadores de catequese, depois também a província de Maringá, no encontro que tivemos do SAV-PV, aos padres do Conselho da Ação Evangelizadora de todo o Paraná, com a CRB no Paraná novamente, quando houve o encontro com o padre Amadeu Tintini, e no segundo Multicom do Paraná. Então esta ação, como vocês podem ver, está sendo uma ação muito grande, pensada para todo o sul do país e abraçada por todos os bispos. 50 dioceses envolvidas nessa ação. E esperamos que nós também possamos colaborar.